Estamos de volta com o programa Toca o Clarim. Este é o programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. Estamos no ano 17 e esta é a edição 934. O tema, o Evangelho e suas maravilhas. O Evangelho de Jesus Cristo e suas maravilhas. As maravilhas do Evangelho, meus amados irmãos, elas são incontáveis, são incalculáveis, são realmente inumeráveis. Para muitas famílias, as maravilhas do Evangelho começam com a libertação do pai daquela família, a libertação daquela mãe, mulheres alcoólatras, mulheres corrompidas, mulheres envolvidas com satanismo, mulheres que fazem papel de bruxa nos dias de hoje, mulheres que têm sofrido muito por causa destas atitudes, destas práticas, mulheres que são desonradas publicamente, mulheres que têm sofrido muito. E o Evangelho de Jesus Cristo tem sido a redenção de muitas famílias, redenção que começa pela libertação do pai, do alcoolismo, às vezes a libertação da mãe, das práticas ocultistas, onde é desonrada em muitos casos. E as maravilhas do Evangelho alcançam essas pessoas e liberta essas pessoas, muitos estragados nos vícios, nas drogas. Na época da minha juventude, praticamente não se via esses problemas, não aconteciam praticamente. As drogas eram muito restritas. Hoje, as drogas são realmente um problema, alegadamente chamado problema de saúde pública e tal, e não deixa de ser, porque os indivíduos que se envolvem com esses males, eles se tornam párias da sociedade, se tornam indignos de um bom emprego, indignos de confiança. Tem deles que são realmente aprisionados de uma forma brutal e nunca mais exercerão a cidadania. Mas o Evangelho de Jesus Cristo também tem tirado alguns, e eu tenho a feliz experiência de ter sido instrumento de Deus para muitas vidas. Pessoas que começaram comigo e estão comigo há quase 2 décadas, sem recaídas, sem nenhum problema. O Senhor Jesus, através do Evangelho, através da mensagem simples, da mensagem santa de nosso Salvador, o Senhor Jesus tem feito esses milagres grandiosos, alcoólatras inveterados, com histórico de falência, de quedas, de desastre moral, desastre familiar, desastre social, desastre financeiro, e através do Evangelho de Jesus Cristo, sem falsidade, sem chantagem, sem molecagem, sem taxação, venha para cá, traga isso, traga tanto, faça isso, faça aquilo, faz a corrente desta, faz a corrente daquela, bota a corrente, bota o cadeado, sem estas imbecilidades, sem estes abusos, estas manifestações do mal, travestido de apoio, sem nada disto, Deus tem feito através de mim mesmo, na maior simplicidade, na maior tranquilidade, só expondo o poder do Evangelho de Jesus Cristo, e Jesus Cristo tem feito esses milagres. Milagres grandiosos, pessoas que chegaram para nós tendo problemas, tendo crises epiléticas. Não tem cura para quem não acredita. Não tem cura para quem não acredita. Tive, nesta minha pequena experiência, eu vi Deus operar maravilhosamente. Eu vi Deus libertar pessoas possessas, possuídas, terrivelmente, aposentado como inútil, como desastre. E o Senhor Deus operar a libertação, o sujeito voltar a trabalhar em trabalho digno,
ser eliminado totalmente a dependência química de medicações, medicamentos controlados, e a esposa falar comigo, irmão Freire, como é que está? A gente vai continuar? Não, faça o seguinte, diminua a dosagem, vai diminuindo. E agora eliminou. E faz anos que aquela pessoa foi liberta pelo poder do Senhor Jesus. Nunca mais ter problemas de estar se assustando, Satanás querendo carregar vivo para o inferno, porque o Evangelho de Jesus faz maravilhas. Indivíduo que tinha um histórico de quedas, histórico, uma vida moral arruinada, tudo destruído, sem comunicação com a família, um terror. O Evangelho de Jesus transforma pelo seu grande poder, sem alarde, sem obrigações. Faça assim, faça isto, faça aquilo, faça nada, deixa Deus fazer tudo. Entrega a vida ao Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, permanece. Não tem magia, não. Aceitou Cristo, está salvo para sempre. Está o inferno lotado de gente com essa falsa premissa de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque isso é premissa, não é promessa. Não existe isso nas Escrituras. É uma falsa premissa, é uma imbecilidade, é um terror, é uma compreensão mesquinha da palavra do Senhor. E o Evangelho de Jesus faz maravilhas. Mas a leitura eu preciso fazer. Eu falo muito do Evangelho porque eu sou evangélico de fato. Conheci Jesus Cristo no dia 19 de abril de 69, com 16 anos. Passei por todas as experiências terríveis que uma vida pode suportar. Aqui estou com 66. Feliz com Cristo, feliz na sua igreja, feliz na minha família, feliz no Evangelho, traduzindo a mensagem de Deus no vernáculo, compreensível a todos. Não tem mistério, é só revelação da glória. Tem nada encoberto, está tudo descoberto, tudo revelado, tudo manifesto. Mas vamos à leitura. Atos 19, de 1 a 12, uma leitura que faz muito bem a vocês e a mim, porque nós temos aqui a mensagem santa do Senhor para o nosso bem. Precisamos disto. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Bendito Deus, obrigado pela leitura em tua santa palavra, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela tua igreja, obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco, obrigado, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é o Evangelho e suas maravilhas. O apóstolo Paulo, o instrumento de Deus para os gentios. Deus tem essas maneiras extraordinariamente exclusivas de operação. E para levar o evangelho aos gentios, a primeira grande maravilha neste termo, nesta nossa meditação, era o Senhor, para levar a mensagem salvadora aos gentios, usa um fariseu arrojado. Um fariseu orgulhoso. Orgulhoso porque tinha aprendido, tinha se dedicado de tal forma que ele, ainda jovem, já era considerado um fariseu brilhante. Um fariseu que fariseus idosos tinham que aprender com ele. Muito bem formado, conhecedor da lei de Deus em profundidade, conhecedor da lei romana em profundidade, conhecedor da língua bíblica e conhecedor do idioma latino, conhecedor do grego, um homem que conhecia o aramaico, um homem que tinha realmente um brio maior que a maioria. Ele tinha brios, era um expoente dentro do judaísmo. O nosso Deus faz maravilhas, o Evangelho e suas maravilhas. E uma das grandes maravilhas do Evangelho é o Senhor fazer o que não é ser e o que é deixar de ser. O Evangelho e o seu poder transformador transforma o nada em tudo e o tudo em nada. É o poder do Evangelho. Então, Paulo e Apolo eram instrumentos de Deus nesta obra, neste trabalho. Enquanto Apolo estava em Corinto, dando apoio à igreja recém-formada, o Paulo passou por todas as regiões, ele seguia o exemplo de Jesus. Jesus disse que tinha que ir em todas as cidades, em todas as aldeias, e Jesus foi no seu tempo, no seu pequeno ministério. O ministério de Jesus foi pequeno. O ministério de Jesus, em termos de tempo, foi um pequeno ministério, não completou 4 anos. Bom, a vida de Jesus é um ministério. Nós poderíamos, eu acho que com muita justiça, de uma forma muito justa, atribuir à vida de Jesus os seus 34 anos presumíveis de existência humana como ministério. E, sendo assim, o ministério de Jesus foram 34 anos, mas o tempo de ação, de pregação, o tempo de divulgação, o tempo de exposição de Jesus não chegou a 4 anos, de exposição do Evangelho, exposição da palavra. Mesmo assim, Jesus fez aquela revolução grandiosa
de visitar, de palmilhar literalmente toda a sua terra. Ele esteve em todas as vilas, ele esteve em todas as aldeias, ele esteve, eu diria, em todos os desertos de Israel. Jesus Cristo fez isto, e Paulo estava fazendo isto. A igreja de Corinto estava sob os cuidados de Apolo, num período, e Paulo passa por todas as regiões, chegou a Éfeso. Em Éfeso, ele está na sinagoga, participa da sinagoga, e ele descobre um grupo, e isso é bom para meus irmãos da Igreja Batista, e eu sinto muita felicidade de amá-los. Ele encontra um grupo de batistas. Eles gostam disto. Ele encontra um grupo de batistas e ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós não fomos doutrinados sobre isto. Quando alguém lê o versículo 2, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Não é que eles desconhecessem a existência do Espírito Santo, eles desconheciam a doutrina de receber. A pergunta de Paulo é: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós não fomos doutrinados em relação a receber o Espírito Santo. Aí Paulo diz: e como foi o batismo de vocês? E eles responderam: nós fomos batizados no batismo de João. É por isso que eles são batistas, na minha avaliação, e os batistas dizem isto, ensinam isto, e não está de todo sem fundamento, não, meus amados irmãos. João não era João Batista, João era o batizador. Então, João batizava, e batista vem de batismo. Então, eles eram batistas, eles eram batizados. E como foi o batismo de vocês? Nós fomos batizados no batismo de João. Tem mais alguma coisa? Não sabíamos, eles não sabiam. Fomos batizados no batismo de João. E Paulo diz: pois é válido sim, vale. Certamente João batizou, batismo do arrependimento, dizendo ao povo para acreditar, para se preparar, para crer no que havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. João fez um batismo preparatório. O batismo de João era preparação. Ele certamente batizou o batismo do arrependimento. Ele empregou uma mensagem para preparar pessoas para encontrar com Cristo. E eles ouviram isto, eles creram na mensagem que Paulo entregou ali. O versículo 5 diz que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui começam as maravilhas do Evangelho. O sujeito ouve e dá ouvidos, ouve e crê, ouve e vem o benefício. E eles foram batizados. Versículo 5. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Devido a isso aqui, existem os negadores da Trindade, um termo que eu não gosto porque não é bíblico, mas eles negam as três pessoas da divindade por causa disto. Tanto que o grupo deles, desviado de alguma igreja, é o grupo só Jesus, só não sei o quê, mas são hereges, porque tem muitas heresias fora esta. Resultado, meus amados irmãos, eles foram batizados, eles se renderam, eles tiveram humildade, ouviram a palavra que Paulo transmitiu e foram batizados. E agora, como Paulo falou, foi sobre o Espírito Santo, Paulo impôs as mãos. Paulo põe as mãos sobre eles e orou sobre eles, invocou o Espírito Santo sobre eles, e eles receberam o batismo no Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam.
Aqui, diferentemente do que ensinam mesmo os batistas e outros grupos não pentecostais, aqui não eram língua de nações, não. Eles falavam línguas inteligíveis, não eram língua de nações, como aconteceu em Atos 2. Eles falavam línguas, falavam em linguagem não compreensível a quem estivesse ali e a eles próprios. Falavam línguas e profetizavam. E eram cerca de 12 pessoas. Por que a Bíblia não assevera que eram 12, ou eram 11, ou eram 13? Eram cerca de 12, porque aquele grupo todo ouviu. Aquele grupo todo ouviu. Aquele grupo todo creu. Mas certamente nem todos tiveram a mesma decisão de se batizar, ou nem todos tiveram a mesma emoção de receber o batismo no Espírito Santo. Por isto é que o versículo 7 diz que estes eram ao todo uns 12, ou cerca de 12, uns 12. E não afirma exatamente o número exato, porque, muito embora estivesse ali cerca de 12 pessoas, mas não significa que todos foram batizados ou todos receberam o Espírito. Alguma coisa está aqui na dependência do Espírito também, no versículo 7. No versículo 8, meus irmãos, diz que Paulo entra na sinagoga, fala com ousadia, fala com firmeza, com sabedoria, a respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. Ele está pregando ali. Ele passa 3 meses. A sinagoga foi bem receptiva. Tinha sinagoga que ele não passava 3 horas. Mas esta foi receptiva. E ele passou 3 meses ensinando ali, disputando com eles, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas com 3 meses de trabalho, houve uma reação, e não foi a melhor possível. O versículo 9 nos diz que alguns daquela sinagoga, certamente alguns que tinham influência, resolveram a não querer mais a presença de Paulo, nem a mensagem do reino. E começaram a rejeitar. Aqui diz, endureceram e desobedeceram. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, Paulo retirou-se deles e levou os que acreditavam. Esta reação, meus amados, aconteceu em Belém do Pará, em 1911, quando nascia a missão apostólica, que hoje é a Assembleia de Deus. Paulo tirou aqueles que seguiram, que acreditaram, que receberam a palavra. Paulo separou-se deles. E não temos maiores detalhes se cederam, se ele alugou um espaço em uma espécie de liceu que tinha lá, chamada Escola de Tirano. E ele ficou ali 2 anos ensinando a palavra de Deus. Dali, na linguagem das nossas missões, dos nossos missionários, diria que ele tinha feito uma base missionária. Não sei se seria, mas dali eles levaram a palavra a todos os habitantes da Ásia. O versículo 10 diz, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, porque em todas aquelas províncias tinha sinagoga, mas na sinagoga não se falava do Senhor Jesus. E agora todos ouviram falar a palavra do Senhor Jesus. Todos os judeus
e todos os pagãos. No versículo 11 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E descreve aqui que levaram lenços de Paulo, onde ele não podia ir. Levaram aventais. Imagina Paulo com um avental sujo. Ele trabalhava fazendo tendas e eles usavam determinados pigmentos, determinadas tintas. Eles usavam determinados materiais que sujavam os seus aventais, suas vestes. Mas levaram lenços e aventais usados, que eram peças do seu uso pessoal, para minorar o sofrimento dos enfermos, onde ele não podia ir, e as enfermidades fugiam dos enfermos, e os espíritos malignos fugiam dos possessos, e a glória de Deus brilhava, o poder de Deus raiava, se manifestava em muitas vidas, em muitos corações. Meus queridos irmãos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho de milagres. Hoje existe os propagadores de falsos milagres. Venha para cá, aqui é um milagre. Aí vão dizendo o que é que Deus vai fazer. Eu sou meio incrédulozinho, né? Eu fico, esses bichos são secretários de Deus para saber o que Deus vai fazer na hora tal, no dia tal, no momento tal, porque eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei o que Deus manda eu fazer. Deus mandou pregar. Ide e pregai. E esta é a palavra de hoje. O Evangelho e suas maravilhas. Não mudou nada, Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Não mudou. Continua salvando, libertando, curando, batizando no Espírito Santo, e eu sou prova disto. Prova viva do poder do Evangelho de Jesus Cristo, conforme Atos 2. Eis-me aqui. Atos 2. Eis-me aqui. Atos 2. Atualíssimo. Para a Igreja de Jesus. Que Deus abençoe os meus amados irmãos e ouvintes nesta conexão. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pela salvação, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, pelos meus amigos, obrigado pelas provações, pelas lutas, obrigado pelos desafios, obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade de expor, obrigado, Senhor. Obrigado. Querido Pai, estenda as mãos sobre os meus irmãos, ouvintes e internautas. Toma em tuas santas mãos cada um, Senhor. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com a apresentação dos nossos jovens. E, às vezes, nós não temos jovens para apresentar. Estamos numa congregação pequena, com alguns desafios, algumas dificuldades, mas faremos em nome de Jesus. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.